Vamos voltar a falar das vendas do varejo depois de números que vieram piores do que o esperado. Isso mostra que a alta da taxa Selic vem desacelerando a economia. Para falar mais sobre este cenário, converso agora com Rafael Pérez, economista da Suno Research. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, Rafael. Me ajude, meu caro. O que decepcionou neste mês de maio? Por que as vendas vieram aquém das expectativas do mercado? Perfeito, Gabriel. A grande mensagem, né, desse dado de varejo é justamente o que você trouxe, né? Desaceleração da atividade econômica, esse segundo trimestre já dá em sinais de um maior esgotamento de crescimento, de uma moderação, né, do ritmo de crescimento. Quando a gente olha ali os setores, lubrificantes e combustíveis, apresentou uma queda ainda provavelmente ali no mês de maio, né, um pouco alguns meses anteriores. O dólar estava um pouco mais alto, então isso aí provavelmente pesou negativamente. Se a gente olhar alguns segmentos mais ligados à renda também tiveram um desempenho mais negativo ali no mês de maio, mas alguns setores do crédito surpreenderam, né? Por exemplo, ali veículos, né, tiveram um crescimento bastante forte ainda no mês de maio. Mas me parece que a mensagem é justamente essa. Você tem os efeitos defasados da política monetária já estão sendo sentidos de forma mais clara na atividade econômica. Então, apesar de um desempenho até bom de alguns segmentos ligados ao crédito, a gente nota que os juros mais elevados já está batendo um pouco mais na ponta, já está prejudicando um pouco mais a tomada de crédito, tomada de empréstimos, né? E isso tende a continuar nos próximos meses, né? Então, além disso, a gente tem um efeito base elevada, né? Então, por exemplo, se a gente olhar o primeiro trimestre, houve um crescimento muito forte, né? A gente teve aí 3 meses seguidos ali no primeiro trimestre de crescimento, e a gente já nota agora que a atividade já não consegue sustentar aquele ritmo de crescimento. E além disso, vale sempre destacar que 2024 foi um ano de forte crescimento do varejo. Então já era até esperado que a gente tivesse a desaceleração, né? Esperava-se até que fosse no primeiro trimestre, veio mais forte. Você teve uma série de questões ali, mercado de trabalho bastante aquecido, estímulos ao consumo e ao crédito do governo, que também acabaram sustentando um pouco, mas de fato agora já não tem como, né, mais sustentar essa economia tão aquecida, e a política monetária mais restritiva já se faz sentir bastante, né, em segmentos mais ligados, né, mais dependentes dos juros. Até a indústria, também na mesma direção do varejo, vem perdendo fôlego, né? Dá para falar em tendência, Rafael? Porque desde o começo do ano nós vimos um enfraquecimento. Desde março, especificamente, quando a gente teve o pico da série histórica, o maior volume já de vendas do varejo já presenciado pelos dados compilados pelo IBGE. Desde o mês de março a gente viu uma série de desacelerações, ou um crescimento menor e agora uma queda para as vendas do varejo. Dá para a gente falar de tendência, já que o Banco Central pedia tanto essa tendência confirmada para tomar decisões? Perfeito. O Banco Central ele comentava muito isso, né, nos últimos comunicados, né, esses sinais incipientes. Os sinais já não são mais tão incipientes. Acho que já dá para a gente falar que existe uma tendência de desaceleração, sim, da economia, né? Já são 2 meses seguidos de queda. Outros setores mostram essa mesma desaceleração, né, e já era esperado, né? A gente está falando de uma política monetária que começou ali em setembro a aumentar as taxas de juros. A gente já tem quase 9 meses, né, que é justamente o período que o Banco Central costuma falar que seria ali o período que costuma, de fato, os efeitos defasados começam a ser mais sentidos sobre a economia. Então a gente já começa a notar sim uma tendência de desaceleração, porém, né, aí acho que vale destacar, o crescimento desse segundo trimestre, se a gente pensar em PIB, ele deve ser menor do que o primeiro trimestre. O primeiro trimestre viu muito forte, uma alta de 1,4, mas ainda assim é um crescimento até de certa forma consistente, tá? E por que isso? Porque o mercado de trabalho continua sendo um vetor de sustentação da atividade. Apesar dessa desaceleração, a gente tem um desemprego em mínimas históricas, de 6,2%. Mercado de trabalho formal em máximas históricas. Tudo isso ajuda muito a segurar renda e consumo, tá? Então, isso pode amenizar uma desaceleração um pouco maior do varejo ampliado, né, que inclui também veículos, motos, materiais de construção, nesse segundo trimestre, tá? Então, me parece que a gente está caminhando mais para uma acomodação, um crescimento menor, do que de fato uma queda mais vertiginosa. Dá para falar talvez de um varejo machucado, prejudicado pelos altos volumes. Pô, teve recorde histórico, Rafael. Não dá para falar que está tudo ruim também, Exatamente. né? Exatamente. Você tem alguns setores ali, dependente da renda, que ainda têm tido destaque, né? A gente olhar em supermercados, tecidos, né, e vestuário, artigos farmacêuticos, esse até tem mostrado um desempenho
favorável, bastante bom até nesse início de ano, nesses 4, 5 primeiros meses do ano. Então você tem ali até uma certa heterogeneidade, né? Alguns setores vão ser mais afetados porque dependem mais dos juros, né? Então ali veículos, materiais de construção, móveis, esses que são mais dependentes do crédito devem ser mais afetados, mas aqueles segmentos que dependem mais da renda do consumo devem ser menos afetados, né? Devem ser menos prejudicados por essa desaceleração. E vale lembrar que algumas medidas do governo que foram implementadas ao longo dos últimos meses tendem a ser mais sentidas agora, nesse segundo e no terceiro trimestre. Lembrando que no terceiro trimestre tem pagamentos de precatórios. Isso é uma injeção de liquidez muito grande na economia. Nesse mês de maio, a gente teve antecipação de 13º INSS. Isso também é uma injeção de liquidez na economia. Então, essas medidas acabam também amenizando aí, né, uma queda mais forte do varejo, beneficiando mais aqueles segmentos que são mais dependentes da renda, né? Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a estruturação do setor de varejo, a gente vê talvez algo que não era esperado, Rafael, essa resiliência mesmo com taxa de juros em 15%. Isso vem talvez do mercado de trabalho ainda muito aquecido, que também, apesar de 15% de taxa de juros, não dá sinais de desaquecimento. Perfeito, acho que você foi no ponto certo aí, Gabriel, porque é justamente isso. O mercado de trabalho ele tem amenizado os efeitos da política monetária, né? Acho que poucos economistas esperariam uma taxa de juros de 15% e uma taxa de desemprego em 6%, né? Isso tem surpreendido bastante e isso acaba batendo justamente no varejo, né? Que ele acaba sendo menos atingido, menos afetado, né? Acho que no começo do ano esperava-se que essa desaceleração viesse até um pouco antes. O governo, obviamente, que teve o seu papel ali no momento que ele começou a estimular mais a economia, colocar algumas medidas ali sobre crédito e sobre consumo para tentar justamente amenizar, mitigar nessa desaceleração. Acabou tendo efeito de fato, mas é inevitável que a taxa de juros em 15% vai bater uma hora no crédito, vai bater uma hora na atividade e vai justamente fazer o que o Banco Central queira, né? Que é desacelerar um pouco a economia para justamente tentar segurar essa inflação, que é, inclusive, apesar de não estar descontrolada, ela está em níveis patamares altos, né? Está acima do limite superior. Então, me parece que o mercado de trabalho ele tem segurado os efeitos da política monetária, mas isso aí não é indefinido, não vai ser, né, para sempre, né? Vai chegar aquele momento, está chegando nesse momento, já está observando nos dados, em que a economia dá sinais de fraqueza, dá sinais de perda de tração, mesmo com o mercado de trabalho aí em melhor, né, a taxa de desemprego nas menores taxas aí, né, da história. Então, acho que ainda assim é um cenário relativamente favorável para o varejo, né, que ainda deve ter um crescimento aí razoável, né, próximo de 2, 3% em 2025.